gostaria de ler alguns versículos com os irmãos. Está no Evangelho de João, lição 19. Diz no tema aqui o testemunho de João Batista. João 1:19, perdão. Aleluia, Jesus, tu és fiel. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? O 20. E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. O 22. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? 23. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O 27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alpacas. 28. E essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Essa palavra, irmãos, me chamou muita atenção, porque eu vejo assim a vida de João Batista como exemplo para nós. O nível de comprometimento dele com as coisas de Deus era tão grande, a ponto dele falar para as pessoas, né, as pessoas olharem para ele e perguntarem: quem és tu? Tu és o Cristo? E ser confundido com o próprio Senhor. A vida de santidade dele, né, a vida que ele levava, a ponto dele falar: não sou eu, né, eu não sou o Cristo. Né? Então eu trago para a nossa vida hoje: será que as pessoas olham para a gente e vê Cristo em nossas vidas, como a palavra de Deus diz que temos que representá-lo? Né? Então João Batista, para mim, essa foi uma palavra assim muito forte, porque olhavam para ele e perguntavam, né? É você que é o Cristo? Ele vivia em santidade, ele vivia de uma forma que chamava a atenção das pessoas para isso. E nós não temos vivido dessa forma, né? Infelizmente, nós ainda falta muito para nós representarmos a Cristo como Ele realmente, a palavra dele diz que Ele é, né? A outra coisa que me chama a atenção né, que o Espírito Santo fala: quem nós somos, né? Quem nós somos? Nós estamos representando o Senhor como filho dele, né? Como temos o caráter dele, que a gente sempre fala aqui. É fácil falar, né? A gente vem aqui, sempre fala, mas não estamos assim demonstrando isso, né? O caráter de Cristo, que é isso que o Senhor está forjando em cada um de nós, né? Através da palavra. Mas a gente muitas das vezes não deixa Deus trabalhar, né? E então isso me chamou muita atenção. Eu falei assim: meu Deus, coisas que nem aqui no versículo 23, ele diz que João Batista, ele confirma com a própria palavra dele, dizendo que ele era a voz que clama no deserto, né? Ele veio para endireitar o caminho do Senhor, como o profeta Isaías disse. Então ele sabia do propósito para o qual Deus o havia chamado, que ele era a própria profecia, né? Ele era o cumprimento de uma profecia. E tem tantos versículos na Bíblia dizendo o que nós devemos ser, e nós não estamos vivendo dessa forma. Então são coisas assim que é difícil falar, porque a gente sabe aquilo que nós temos que fazer, mas nós não estamos fazendo. A gente sabe aquilo que devemos buscar, nos dedicar às coisas do Senhor, nós não estamos fazendo, né? Então, essa passagem me chama muita atenção por causa disso. Ele mesmo fala: eu sou o cumprimento de uma profecia. E nós o que somos? Né? O que nós estamos sendo? Então são coisas assim, né? No tempo de hoje. Outra coisa que me chama a atenção, que o foco, né, de João Batista era apontar para Jesus, né? Ele viveu uma vida falando para as pessoas se arrependerem, né?
que vinha outra após ele, né, que era o verdadeiro Salvador. Nós, hoje, com o culto de missões, temos a mesma função. Ele pregava o arrependimento. Hoje, Jesus vive falando para a gente se arrepender. E não era mais para estar acontecendo isso. Era para a gente estar fazendo a mesma coisa que João Batista. Jesus está voltando, se arrependam. Mas era para a gente estar falando lá fora e não para nós mesmos. Então foi uma coisa assim que dói, até quando a gente pega essa palavra e diz: Senhor, o Senhor vive falando para a gente, volte ao primeiro amor, se arrependa onde caíste, né? E não era mais para a gente estar falando isso aqui na igreja. Se arrependa dos seus pecados. Era para a gente estar falando lá fora, ó, se arrependa porque o Senhor está voltando. O que João Batista estava fazendo na época dele, ele estava anunciando a vinda do Salvador. E o que a gente está fazendo? Nós não estamos fazendo esse anúncio, porque Jesus está voltando e era para a gente estar fazendo esse papel também, né? Então foi uma palavra assim que falou muito. Será que temos coragem de gastar a nossa vida como o João Batista fez? Ele largou tudo. Ele vivia no mato, comendo gafanhoto, se não me engano, com mel, né? E a gente tem tudo, a gente vive numa vida tão boa, para falar a verdade. E a gente não tem essa coragem de testemunhar Cristo, né? Porque a gente não se deixa ser trabalhado, né? João Batista, ele foi o precursor, mas nós também somos precursores. Era para nós estarmos, como eu falei, pregando a vinda de Cristo, e nós não estamos fazendo isso. Era para nós estarmos anunciando: ó, se arrependam, né? Jesus está às portas, né? E nós não estamos fazendo isso. Então foi uma palavra assim. João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor para a vinda, né, dele. E nós, era para também estarmos fazendo isso, preparando o caminho para as pessoas, para a volta de Jesus, né? Então fica uma palavra assim de meditação, irmãos, porque foi uma palavra assim que foi muito forte no meu coração. E espero não estar falando sempre isso aqui no sentido de eu estar da mesma forma. Eu peço ao Senhor que realmente encontre um lugar de trabalhar na minha vida, porque eu não quero mais que o Senhor fale para mim me arrepender. Eu quero falar para as pessoas isso. Eu agradeço a oportunidade.